Olá, seja muito bem-vindo. Você assinou a minha lista sobre a depressão e para além deste vídeo aqui, você vai também receber 3 videoaulas e alguns artigos com estratégias, técnicas e dicas sobre como melhorar o seu estado deprimido e abatido ou algum momento mais crítico que esteja a enfrentar alguma desmotivação ou ausência de prazer na sua vida e com isso resgatar a sua felicidade e bem-estar. Fico esperançado que seja de grande utilidade para o seu desenvolvimento pessoal e melhoria de vida. Eu sou o Miguel Lucas, autor do blog miguellucas.com.br e autor dos livros Como Mudar a Sua Vida para Melhor, Ataques de Pânico, Saiba Como Superar os Seus Medos e Diga Não à Depressão, um programa inovador para superar a depressão. Muito bem, existem um conjunto de equívocos que você e grande parte da população mundial certamente tem ou desenvolveu por força de uma máquina publicitária que tende a empurrar as pessoas para um tratamento apenas centrado na medicação, apelidando a depressão como uma doença maioritariamente endógena, que está relacionada com um desequilíbrio bioquímico no seu cérebro. Na verdade, nada disto está provado. Não existem testes nenhuns que você possa fazer e que consigam medir os seus níveis de serotonina no seu cérebro. Por exemplo, se você vai ao seu médico e é diagnosticado com depressão, nenhum teste lhe é feito para ser aferido quais os níveis de serotonina que você possa ter a circular no seu corpo e mais especificamente no seu cérebro. Aquilo que existe sim são um conjunto de critérios comportamentais que são detectados na vida da pessoa e igualmente na forma de pensar acerca de si mesmo, dos outros e do mundo em geral, construindo-se assim uma lista de itens que justificam o diagnóstico de depressão. Mas este é o primeiro passo a ser dado. Depois do diagnóstico, muitas coisas podem ser feitas e realizadas para que você possa melhorar o seu estado deprimido ou abatido e com isso superar a depressão de forma prática, eficaz e relativamente simples. Este é um problema mundial que cresce de dia para dia, maioritariamente devido às circunstâncias atuais em que todos nós vivemos. Um mundo acelerado, extremamente competitivo, com expectativas muito elevadas, em que todos queremos, todos os dias, melhorar a nossa vida. Sentirmos preenchidos, sentirmos realizados, sentirmos energia e sentirmos que estamos a caminhar para onde pretendemos de acordo com os nossos sonhos e objetivos. Mas nem sempre isto acontece, nem sempre isto se verifica. Quando somos acometidos pela perda, quando somos albarroados pelas forças da natureza, quando a nossa vida muda drasticamente, quer seja pela perda de um emprego, por doença, a nossa casa é inundada, somos assaltados, sofremos um acidente de carro com prejuízos avultados. Portanto, existem um conjunto de circunstâncias e situações a acontecer diariamente que nos podem mandar abaixo. Na verdade, na grande maioria das vezes, é a nossa interpretação aos acontecimentos que têm um impacto acrescido na nossa pessoa. É a forma como interpretamos esse impacto, é a forma como sentimos isso no nosso organismo que nos causa dor e angústia, conduzindo-nos ao abatimento e aos dias ruins e negativos. Se você começa a verificar os seus níveis de energia a diminuírem, se começa a ter menos prazer naquilo que anteriormente lhe dava prazer, começa a relacionar-se menos com as outras pessoas, com os seus amigos, colegas de trabalho e familiares, eventualmente se tem filhos, começa a menosprezar alguns dos cuidados, deixa de cuidar da casa, deixa de fazer as suas tarefas em que se via como uma pessoa responsável. Por exemplo, se você começa a dormir mal, a não ter vontade para se levantar da cama, deixa de cuidar de você mesmo, de cuidar da sua imagem e apresentação, começa a existir um conjunto de reações e comportamentos que a pessoa começa a sentir-se desconectada com a sua vida, estabelecendo uma relação tripartida negativa, que é a percepção que a pessoa desenvolve acerca de si mesmo, da sua relação consigo mesmo. Ou seja, se você começa ou tem vindo a ter uma relação de descrença, de falta de confiança em si mesmo, uma relação de incapacidade, de conseguir puxar por si, de se animar, de perspectivar novos caminhos, de perspectivar novas formas de combater os problemas que enfrenta,
e o preocupam, se essa relação vai caindo, se vai deteriorando, se vai perdendo alguma qualidade, a pessoa começa cada vez mais a afundar-se. E então percebe que os sintomas da depressão tornam-se cada vez mais incisivos e a perturbar toda a sua vida. Acresce ainda o facto de que as relações que a pessoa desenvolveu ou desenvolve com os outros sofrem um impacto negativo. Se você tem vindo a passar por um cenário idêntico, já deve ter sentido que começa a ter mais dificuldade em aproximar-se dos outros, mesmo daqueles de quem mais gosta. Eventualmente, já passou pela experiência de ter a sensação de que as conversas não fazem sentido, que o envolvimento social já não é aquilo que era, já não tira prazer, tem uma tendência muito grande a ficar mais paralisado, isolado no seu canto, ficando mais em casa e de preferência sozinho. Não promovendo estas relações sociais, o desânimo vai aumentando. Depois, se a relação consigo mesmo e com os outros tende a ficar prejudicada, você é levado a desenvolver uma relação menos boa com o mundo em geral, começa a desacreditar, começa a perceber que a vida não faz sentido da forma como as coisas estão organizadas. Instala-se aquilo que se chama uma desesperança aprendida. E o que é a desesperança aprendida? A desesperança aprendida não é uma situação em que a pessoa de um dia para o outro desacreditou do mundo, desacreditou que é possível dar a volta por cima ou que vale a pena esforçar-se para voltar a sentir-se bem. Não é nada disto. A desesperança aprendida teve a ver com esforços que a pessoa previamente fez, com tentativas de se recuperar, com tentativas de voltar a sentir-se bem, com tentativas de voltar a relacionar-se melhor com o parceiro, com o seu chefe no local de trabalho, com tentativas de recuperar a sua queda financeira, com tentativa de relacionar-se melhor com os filhos e educá-los de uma forma mais correta. Portanto, à medida que a pessoa vai tentando fazer esforços para atingir aquilo que pretende e não é bem sucedida, uma vez após a outra, a pessoa pode criar a ideia que por mais que se esforce, por mais coisas que faça, nada surte o efeito desejado. Então a pessoa não se descompromete com as outras coisas. A pessoa deprimida compromete-se altamente em não fazer coisa nenhuma porque tudo aquilo que faz não surte o efeito desejado. Então, mais vale não fazer. Não quer dizer que a pessoa pense isto de forma muito consciente, muito elaborada e muito trabalhada. Não. Esta é uma aprendizagem automática. A desesperança aprendida é o fruto do não sucesso das ações que a pessoa se compromete a realizar e não surtem o efeito desejado. Este é um grande calcanhar daqueles que cada um de nós pode ter na sua vida quando passamos por uma fase de reação em que queremos ser combativos, em que queremos ir à luta. Por mais coisas que façamos, constatamos que nada vale a pena. Portanto, a questão da superação da depressão tem muito a ver com esta relação tripartida que estabelecemos connosco, com os outros e com o mundo em geral, perspectivando um futuro que nada tem de bom, um futuro extremamente difícil, em que não nos conseguimos visualizar a sentirmos bem, a sentirmos realizados, um futuro em que não conseguimos ver significado na nossa vida. Nesse momento, realmente a depressão faz-se sentir na sua máxima força e aquilo que mais importa é aplicar um conjunto de estratégias, um conjunto de formas de raciocínio, um conjunto de atitudes comportamentais que restabelecem essa relação tripartida. Se você está deprimido, importa perceber que tem capacidades em si para voltar a fazer coisas, para que o retorno dessas coisas o façam voltar a sentir-se bem. Que tem capacidade em si para estabelecer novos laços com as outras pessoas. Que tem a capacidade para realizar um conjunto de atividades e retirar prazer do contato físico, do contato intelectual e ver significado na realização de um conjunto de atividades e tarefas no seu trabalho, com os seus filhos, com o seu parceiro, com os seus amigos e com a sua comunidade e estabelecer um conjunto de ligações que o façam sentir-se realizado, que o façam voltar a sentir que a vida tem um significado. Depois perspectivar um futuro que possa ser risonho, um futuro com desafios, um futuro em que perceba que tem um caminho possível de ser construído. Esta é a base, é o conceito por trás da grande maioria das dicas que eu vou fazer chegar até si através deste canal para que você consiga, de forma eficaz, simples e prática, ultrapassar os seus problemas relacionados com a depressão e conseguir superá-la. Fique atento ao seu e-mail, ok?
Forte abraço!